Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ângela, bolsista do Programa de Educação Tutorial PET Conexões em Ciências Agrícolas do IFRS Campo Sertão, orientado pela professora Juliana Márcia Rogaski. Então hoje eu vou falar um pouco sobre o trabalho desenvolvido por eu e os meus colegas, Eduardo, Thalissa, Luiz, Caliandra e também pela professora e orientadora Juliana, sobre a biometria de tubérculos sementes de Tropellum pentaphyllum tropeolaceae, obtidos após o primeiro ciclo de cultivo de plantas oriundas de sementes. Então, introduzindo um pouco o trabalho e também a espécie, Tropellum pentaphyllum também é popularmente conhecida como crem ou batata crem, e é uma liana herbácea. Possui tubérculos perenes e sistema caulinar aéreo anual. É também nativa da Mata Atlântica, com potencial alimentício e medicinal, então podem ser consumidos seus tubérculos, flores e folhas, e também potencial ornamental. É considerada uma planta alimentícia não convencional, uma PANC, e os seus tubérculos são consumidos tradicionalmente em conservas. Em plantios, o seu uso ocorre principalmente por meio de tubérculos sementes, que são obtidos em cultivos ou por meio de gestação in situ. E também está na lista de espécies ameaçadas de extinção. Para familiarizar vocês um pouco da espécie, né? Aqui na esquerda eu coloquei a imagem de uma das plantas, né, de crem, que é uma liana herbácea, e aqui na direita um dos tubérculos que foi produzido. Então, o objetivo do nosso estudo foi avaliar a biometria dos tubérculos semente, obtidos de plantas oriundas de sementes após seu primeiro ciclo de cultivo. Então, a emergência da plântula até a senescência do sistema caulinar aéreo da mesma. Coloquei essa imagem também para exemplificar, né, o começo do processo de senescência das plantas. Então, nós coletamos e avaliamos os tubérculos sementes, num total de 206 tubérculos sementes. Eles foram avaliados o seu comprimento, a largura e espessura em milímetros, com auxílio do paquímetro eletrônico, como mostra aqui as imagens, né? A medição de comprimento, a medição de largura e a medição de espessura. E também determinamos a massa em gramas com o uso de balança analítica. Então, esses dados eles foram avaliados por meio de estatísticas descritivas e foram realizadas correlações de Pearson entre a massa e o comprimento, a massa e a largura, a massa e a espessura. Como resultado, nós obtivemos que a duração média das plantas foi de 20,48 semanas, variando de 2 a 44 semanas. O comprimento médio desses tubérculos foi de 25,88 milímetros, variando de 80,32 a 90,44. A largura média foi de 14,39 milímetros, com variação de 1,62 a 4,97. E a espessura variou de 1,34 a 32,94 milímetros, com média de 14,20 milímetros. Então, a massa média foi de 4,89 gramas, variando entre 0,047 e 52,39 gramas. Então, as correlações avaliadas entre a massa e o comprimento, a massa, a largura e a massa e a espessura foram todas positivas e significativas. Concluindo o nosso trabalho, os tubérculos semente eles possuíram grandes variações no seu tamanho, na sua dimensão, né, no comprimento, largura e espessura, e também na sua massa, indicando então variabilidade genética na espécie. E o uso desses tubérculos sementes provenientes da reprodução sexuada pode contribuir com a diversidade genética dos cultivos, diminuindo a sua extração in situ, contribuindo para a conservação da espécie que está ameaçada de extinção. Agora eu gostaria de agradecer a nossa agência de fomento, o Programa de Educação Tutorial PET, Licenciaturas em Ciências Agrícolas. Também agradecer a atenção de todos e salientar que estou disponível a qualquer dúvida. Muito obrigada.